Bom dia, amigos e amigas, é bom estar aqui novamente fazendo um vídeo que fala sobre história para você. A minha aula de hoje ela tem como tema o pós-Primeira Guerra Mundial. Ela tem como tema principal as consequências da Primeira Guerra Mundial, a queda da Bolsa de Nova York. Tá? Então vamos começar primeiramente pensando que depois do pós-guerra eles criaram a Liga das Nações. Qual era o papel da Liga das Nações? O papel da Liga das Nações era permitir que houvesse uma certa harmonia entre os países, para que não houvesse de nenhuma forma um outro conflito semelhante ao que ocorrera. Mas a Liga das Nações ela não conseguiu cumprir o seu papel. Ela não conseguiu realmente trazer essa consolidação que a Europa e que o mundo precisava. Tá bom? Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele sai muito fortalecido. A indústria americana ela também sai ganhando muitos recursos. E aí o capitalista americano, o industrial americano, ele começa a investir pesado na produção de todos os tipos de bens e exportar isso daí para os países europeus. Só que uma coisa interessante acontece nesse período, é que a economia europeia também ela começa a se recuperar. A economia europeia começa a produzir produtos também para o seu abastecimento interno. Em vez desse industrial americano ele diminuir a produção em larga escala, porque ele estava vendendo muito para a Europa, ele fez o contrário, ele aumentou essa produção. Então vamos raciocinar aqui qual foi o grande problema disso. Então você está produzindo um determinado bem de consumo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, você está produzindo isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um grampeador. Tá? Então você tem um país que está comprando isso daqui em grande quantidade. Então nós estamos pensando aí que a Europa, naquele pós-guerra, estava precisando de uma determinada quantidade de grampeadores, porque o que eles tinham foi perdido durante o conflito. Só que de repente a Europa, as fábricas europeias, elas começam também a produzir grampeadores para abastecer o seu consumo interno. Então aqueles produtos que estavam sendo feitos lá nos Estados Unidos, a busca desses produtos, a compra desses produtos por cidadãos europeus cai. Porque se eu tenho esse produto sendo industrializado dentro do meu próprio país, por que eu vou comprar fora? Só que o industrial americano, ele não percebeu isso ou até ignorou isso. Ele começou, poxa, está caindo as minhas vendas de grampeador, então eu vou parar de produzir tantos grampeadores, porque afinal de contas as pessoas não estão consumindo isso tanto quanto antes. Não, eles pensaram o seguinte, não, vamos produzir mais grampeadores. Então o que acontece? Eles tiveram uma superprodução e eles não tinham para quem vender isso. E aí também nós temos a ideologia do Fordismo, que era a ideologia baseada no Henry Ford, que dizia o seguinte, o Fordismo dizia que você teria que ter uma indústria robusta e que essa indústria ela teria que pagar bons salários para os seus profissionais, para os seus funcionários. Porque afinal de contas, na lógica deles, seriam os próprios funcionários que iriam adquirir esse produto. Então você cria um ciclo de alimentação. Então você tem a indústria produzindo, a indústria paga bons salários para os seus funcionários, os funcionários com bons salários adquirem o produto que é produzido pela indústria e aí você fecha um ciclo de produtividade. Só que, quando a Europa começa a novamente abastecer-se e a superar a sua crise, aí a crise ela se volta para o mercado americano. Por quê? Porque eles têm uma grande quantidade de produtos que não tem ninguém para comprar, que não tem ninguém para consumir. E aí você tem um outro problema também, que é a questão da agricultura. A agricultura americana, ela entra também num colapso, entra também numa crise. Por quê? Porque aquele agricultor americano, que também estava vendendo seus produtos aí, que estava também produzindo numa quantidade enorme, ele pegou o capital, ele pegou o dinheiro dos bancos para poder financiar essa indústria, para poder financiar
essa indústria do agronegócio, e depois ele não tinha para quem vender isso. Por quê? Porque como você tinha uma grande quantidade de produto agrícola dentro do mercado estadunidense, o preço desses produtos caíram. Então, quanto maior a oferta, são menores os preços, né? E aí, o valor desses produtos, eles caíram tanto que o fazendeiro ele tinha que vender o produto quase a preço de custo. Ele tinha que vender esse produto abaixo do... Quando você fala preço de custo, ele tinha que vender esse produto abaixo do valor que ele utilizou para investir na produção. Isso é um problema. Por quê? Porque ele não tinha como pagar os empréstimos que eles fizeram aos bancos. Então você tem uma indústria que está tendo um problema porque tem superprodução. Você tem um agronegócio onde o fazendeiro, o cara que produzia o leite, o cara que produzia as hortifrutis, foi lá e pegou um capital no banco. Ele não tinha como pagar devolver esse dinheiro. E aí os Estados Unidos entram numa fase crítica da sua economia. Vamos destacar aqui, principalmente lá, o ano de 1929. O ano de 1929 ele é marcante por quê? Essa indústria americana, ela sofre uma crise, um número enorme de pessoas elas ficam desempregadas. Para ser preciso, grande parte da economia produtiva americana, ela estava... estima-se que cerca de 30 milhões de trabalhadores estavam desempregados. Então 30 milhões de trabalhadores é uma cifra assim, exorbitante. Então lá em 1929, para ser exato aqui na data, vamos lá, onde é que está aqui? Para ser exato na data... Aqui. No dia 21 de outubro de 1929, as ações das bolsas de valor, e aí nós estamos falando da Bolsa de Nova York, começou a cair, né? Tinha início o crash. Sendo a Bolsa de Nova York a bolsa mais importante, se tratando aí em economia de âmbito global, né? Essa data ela foi conhecida como Terça-feira Negra, né? E estima-se que 20 mil empresas americanas, elas praticamente foram pulverizadas. Da noite para o dia, a economia delas praticamente se esvaiu, né? Então, diante desse cenário catastrófico, né, da economia americana, o novo presidente, que era Franklin Roosevelt, ele instituiu uma política que tinha por nome New Deal, que em português significa novo acordo. Então, qual foi a principal medida tomada por esse presidente que era representante do partido... Ele era representante do Partido Democrata. Qual era a política dele? A política dele era a seguinte: olha, nós vamos investir pesado em obras públicas, investindo pesado nessas obras públicas, e aí nós vamos pensar em construção de rodovia, construção de pontes, construção de transportes como o metrô, viabilizar as linhas férreas. Então eles foram investindo pesadamente em obras públicas para que essas obras, já que a indústria não estava produzindo,
já que o agronegócio estava em crise, eles tinham que, de certa forma, injetar o dinheiro na economia. Então eles começaram a produzir uma grande quantidade, injetaram na economia uma grande quantidade de recursos via obras públicas, para quê? Para que eles pudessem gerar postos de serviço. A partir do momento em que eles começam a gerar esses postos de serviço, eles começam novamente a irrigar a economia americana com recursos. Eles também começaram a investir pesado em subsídio. Então o que é o subsídio? O subsídio é um recurso que o governo aloca para uma determinada área, ou a redução de determinadas taxas que um setor do mercado ele tenha, para que esse mercado, para que esse setor específico do mercado ele possa crescer. Então, redução de impostos e injeção de recursos. Essa era a medida tomada pelo governo estadunidense para poder vencer a crise. Então eles investem pesado na agricultura, que receberam milhões em subsídio, né? Então lá no ano de 1929, é importante, esse ponto é importante, 1929, 1930, há a queda da Bolsa. Essa queda da Bolsa ela é significativa, por quê? Porque ela também ela envolveu outros países do mundo. O Brasil também teve as suas dificuldades durante esse período, e quando eu estiver falando especificamente sobre o Brasil, eu vou tocar nesse tema novamente. As economias elas sofreram. Esse colapso acontece porque os Estados Unidos já não está mais exportando, já não está mais vendendo tanto quanto ele vendia durante o período de guerra e os primeiros anos do período pós-guerra. E aí nós estamos pensando aqui em Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, a economia americana só vai definitivamente se recuperar desse problema causado por causa do superaquecimento da economia americana em 1936. Em 1936, com essa política que o presidente americano ele instituiu, eles criaram novamente aproximadamente, vamos lá, eu tenho umas cifras aqui. Ele criou aproximadamente 9 milhões de novos postos de serviço. Então, vamos fazer uma pequena revisão aí do que foi trabalhado em nosso conteúdo hoje. Então nós estamos falando aí do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Dentro desse contexto do mundo pós Primeira Guerra Mundial, eu estou falando a respeito primeiramente da economia estadunidense, da economia americana, que tem um grande avanço no que se diz respeito à sua indústria e à sua produção agrícola. Por quê? Porque eles estavam vendendo para a Europa arrasada da guerra. A economia europeia começa a se recuperar, a indústria europeia começa a se recuperar, e aí ele já não tem mais a necessidade de comprar tantos produtos dos países externos. O industrial americano, o produtor americano, não percebendo essa mudança, ou até ignorando essa mudança, não diminuiu o seu ritmo de produção e teve uma quantidade enorme de produtos ali dentro dos Estados Unidos que não tinha para quem vender. Diminuiu-se muito o preço desses produtos por causa da grande quantidade deles dentro do mercado, que não tinha para quem repassar isso daí, o que levou a economia americana a ter uma crise. Crise essa gerada por quê? Porque aqueles que fizeram empréstimos para as grandes instituições, para os grandes bancos, não tinham como saldar as suas dívidas. Então é sempre importante poder entrar em seu lar, entrar em sua casa e poder estar sempre trazendo uma aula sobre um tema importante. Curte, se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida lá, deixa o seu joinha. Se inscreva no nosso canal para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos. Eu vou deixar o nosso link lá do Facebook, do Instagram, para que você também possa estar entrando lá. É sempre um prazer muito grande preparar essas aulas com muito carinho para você.
Fica aqui um abraço forte do seu professor Emisael e até a próxima aula.